Isto hoje é aos bochechos, eu peço desculpa, mas não cumprimentei nem o Sr. Secretário de Estado, nem o Sr. Secretário de Estado, pessoas que conheço e que prezo, e portanto apresento agora os meus cumprimentos. Sra. Ministra, eu ouvi atentamente a sua intervenção, que, enfim, fez um pouco o roteiro dos problemas que existem na área da administração interna, naturalmente que registrei e acompanharemos a evolução dos mesmos para futuras audições nesta Comissão e perguntas que poderemos fazer ao Governo também no âmbito desta área. Mas quero centrar a minha intervenção numa área que considero prioritária, uma vez que é uma área de criminalidade que às vezes em Portugal dá a sensação que passamos ao lado dela, mas não passamos, e que precisa de medidas de caráter securitário. E eu tenho que dizer isto e repetir, precisa de medidas de caráter securitário, devidamente ponderadas, naturalmente, com a defesa dos direitos, liberdades e garantias. Mas não podemos ter medo de falar em medidas de caráter securitário. Obviamente que estou a falar de terrorismo e de toda a criminalidade que lhe está associada, como a criminalidade organizada, o branqueamento, tráfico de pessoas, falsificações, portanto, tudo instrumentais, tudo crimes instrumentais do crime de terrorismo. E relativamente ao crime de terrorismo, qual é a situação interna? Eu aqui tenho que regressar ao RASI, porque o RASI dá-nos esses dados. E no ano 2014 houve 56 casos de processos ou de inquéritos abertos a pedido de ajuda internacional. 56 casos. E em 2015 saltou para 118 casos ou inquéritos abertos no mesmo âmbito. Isto quer dizer que está a aumentar o número de pedidos internacionais a Portugal, o que se pode concluir que o fenómeno toca também, obviamente, Portugal e devemos estar muito preocupados com esse problema. E eu pergunto, Sra. Ministra, que leitura é que faz destes números? Uma segunda questão, também de natureza interna e que tem a ver com uma matéria que é muito pouco falada. A Sra. Ministra aqui acho que já abordou quando falou do terrorismo en passant, que foi a questão das infraestruturas sensíveis. E é uma questão que tem passado por vários governos, vários ministros, e nós acabamos sempre por nunca saber bem qual é o ponto da situação. E nós estamos a falar das pontes, por exemplo, sobre o Tejo, das pontes sobre o Douro e outras pontes. Nós estamos a falar da produção e transporte de energia elétrica, da produção, refinação, tratamento, armazenamento e transporte de gás por gasodutos. Nós estamos a falar dos transportes rodoviários, ferroviários e aéreos. Nós estamos a falar dos portos e transportes marítimos. Nós estamos a falar dos edifícios onde estão alojados os órgãos de soberania. Portanto, há um enorme conjunto de infraestruturas críticas que precisamos de estar atentos. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se já está atualizado, identificados e classificados todas essas infraestruturas críticas. E, em segundo lugar, se existe ou existindo, se será atualizado um programa nacional de proteção dessas infraestruturas críticas. Ainda no âmbito nacional, eu queria referir aqui a existência de uma autoridade que é a Autoridade Nacional de Segurança, que dirige, por sua vez, o Gabinete Nacional de Segurança. E que a Autoridade Nacional de Segurança, o responsável é simultaneamente o Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança. Pois não, eu sei, está na tutela do Sr. Primeiro-Ministro, eu sei. Mas isto tem que se articular com o Ministério da Ação Interna. E daí a razão de eu lhe falar nisto. Mas principalmente, não é tanto pelo Gabinete de Coordenação de Segurança, mas sim pelo Gabinete de Cibersegurança. Não é? E o Gabinete de Cibersegurança tem um subdiretor-geral e é uma estrutura com algum peso, porque tem um gabinete de estratégia e planeamento, tem um departamento de operações e controlo, tem um departamento de investigação e desenvolvimento e tem um departamento de qualidade, sensibilização e prevenção. E esta área é uma área especialmente sensível na área do terrorismo. Nós aqui estamos a falar de Viber, WhatsApp, Twitter, Skype, Facebook
e outras ferramentas que circulam pelos circuitos ou pelas redes informáticas de todo o mundo e que são usadas diariamente e a todo momento pelos terroristas. E, portanto, este gabinete é da maior importância. Está na dependência, efetivamente, do Primeiro-Ministro. E eu perguntava-lhe, Sra. Ministra, se não acha que se não devia estar mais incluído num sistema de segurança interna. Não devia ser um elemento fundamental do sistema de segurança interna. E se esta organização não é, de alguma forma, uma organização, eu não direi opaca, mas no mínimo complexa, não é? E que dificulta o combate a esta área que é o do cibercrime e, portanto, dificulta a área da cibersegurança. Não vou pormenorizar, uma vez que a Sra. Ministra conhece bem e, portanto, com certeza que me dará uma resposta adequada. No âmbito da União Europeia, a União Europeia necessita de uma abordagem coordenada da luta contra o terrorismo. E este é o princípio que a União Europeia adotou para o combate ao terrorismo. E em 28 de abril de 2015 foi aprovada uma agenda europeia de segurança, onde o terrorismo tem um papel particularmente relevante. Envolve uma alteração radical para colmatar lacunas operacionais e também problemas nos sistemas de informação, no que diz respeito a trocas de informação. Como nós sabemos, tem havido aí problemas graves e como a Bélgica, o atentado em Bruxelas, nos demonstrou de alguma forma. E essa agenda europeia envolve um roteiro com um conjunto de medidas de combate ao terrorismo e esse conjunto de medidas é um conjunto de medidas muito concretas. E a pergunta, Sra. Ministra, é se Portugal tem condições para o cumprimento de todas essas medidas, onde é que sente mais dificuldade e, no fundo, qual o ponto da situação a nível da União Europeia e a nível interno relativamente a estas matérias. Agora, dos atentados que têm ocorrido, das respectivas consequências e do modus operandi dos mesmos, o que ressalta é que todos têm que estar integrados neste combate. Todas as forças e serviços de segurança têm que estar integrados neste combate. Relativamente à Polícia Judiciária, nós sabemos que isso é óbvio, porque tem a competência, em alguns casos, no caso do terrorismo, por exemplo, a competência exclusiva para a investigação criminal nesta área. No caso dos serviços de informação, da mesma forma, e agora com uma responsabilidade suplementar, uma vez que a informação se transformou num instrumento muito mais importante daquilo que era. Mas há aqui um elemento novo. E basta nós olharmos para o tipo de atentados que ocorrem, onde até já se diz que os próximos poderão ser nas praias de alguns países da Europa, do sul da Europa. E este elemento novo o que é? É a importância da polícia de proximidade no combate ao terrorismo. O que quer dizer que todas as polícias e serviços de segurança têm que estar aptas a combater o fenómeno do terrorismo. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, uma vez que as forças de segurança de proximidade, como é a PSP e a GNR, normalmente não têm esta aptidão, eu pergunto-lhe que esforço é que está a ser feito para que estas polícias de proximidade tenham um combate, estejam mais aptas para um combate efetivo ao terrorismo. Sra. Ministra, na área do terrorismo, e por fim, um ponto controverso, e que diz respeito ao SPOC, que é o Ponto de Contacto Nacional Único. Esta é uma decisão da União Europeia, diz respeito a uma maior eficácia relativa à troca de informação e à necessidade de juntar num mesmo espaço físico todos aqueles que são responsáveis pela troca de informações, seja ela de natureza criminal, seja ela principalmente de natureza criminal. Uma vez nós estamos a falar da Polícia Judiciária, da GNR, da PSP, do CEF e também da Europol e da Interpol. Não é?
Sabemos bem que este ponto levantou alguns problemas, uma vez que se dizia que havia a possibilidade de intromissão na investigação criminal. A Sra. Ministra já deu uma explicação sobre isso, com o qual eu concordo. Obviamente que já existem outros instrumentos, como o Gabinete Sirene, por exemplo, onde aí ninguém fez nenhuma queixa e terá uma natureza semelhante a esta, e, portanto, não vejo razão nenhuma para fazer essa confusão entre justiça e investigação criminal e segurança propriamente dito. O que é importante é que este ponto único avance e seja concretizado, uma vez que Portugal e um outro país, que não me recordo agora o nome, são os únicos neste momento da União Europeia que ainda não têm o ponto de contacto nacional único. E eu pergunto-lhe por isso, Sra. Ministra, se relativamente a este SPOC, qual o ponto da situação relativamente ao mesmo. Agora, para terminar, só duas perguntas, e uma tem a ver com a reorganização do dispositivo da PSP do Conselho de Lisboa. A Sra. Ministra já aqui abordou, mas eu pedi-lhe que concretizasse um bocadinho mais e me dissesse, por exemplo, se ele envolve o encerramento de esquadras e se já existe alguma ideia mais concreta sobre este plano de reorganização do dispositivo da PSP do Conselho de Lisboa. Queria-lhe falar, por fim, num outro tema, que a Sra. Ministra, a determinada altura, falou-nos do outsourcing, na possibilidade disso acontecer no âmbito do Ministério da Administração Interna. Eu queria que me dissesse quais são as funções que a abranger e quais são os montantes que estão envolvidos nesta possibilidade de outsourcing no âmbito do Ministério que dirige. Sra. Ministra, muito obrigado. É tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.